E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma live. Hoje com a Arieta Correa, uma atriz muito legal, que a gente vai bater um papo aqui para conhecer mais a vida dela e trazer à memória o que nos dá esperança, tá bom? Vai ser um papo. Ao entrar, você diga da onde você está vindo, qual é o estado ou país que você está falando, seu nome, como é que você ouviu falar das lives e tudo mais. Ó, já vi aqui que entrou um montão de gente. Natália Lage, bem-vinda. Olha que ilustre. Vai ser bom, Natália. Foi indicação da Natália esse bate-papo. E a gente vai poder falar. Guga entrou. Da onde vocês são, gente? Enquanto a Arieta entra, a gente estava já conversando. Eu tô cara de sono. Todo dia cara de sono. Ai, ai, ai. Sempre cara de sono. Preciso dar uma melhorada. Eu acho que é a barba que eu fiz. A barba dava aquela disfarçada. Moro na Austrália, mas estou na Paraíba. Olha que legal, que diferença. Sobral, Ceará. Bem-vindo, gente do Ceará. É, Bélgica. Aqui no Brasil, a situação atual. Legal. Pessoal da Bélgica. É, Tô vendo aqui, o Jean tá aqui dentro. Tem mais gente. Brasília, bem-vindo, pessoal de Brasília. É, Paraíba, mulher 3 em um. Quem que será que é essa mulher 3 em um? Deixa eu mandar um oi, um salve aqui para Arieta. Já estou on. É isso aí. Bem-vindos, bem-vindas. Diga o seu nome e o estado, a cidade, ok? Opa. Piauí, que bacana. Eu adoro ver gente de tudo quanto é lugar. A gente vai só descobrindo. Santo Agostinho, Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho. Bem-vindo, gente de Pernambuco. Aliás, Pernambuco, eu sempre digo, é o terceiro estado mais visto pelo meu Instagram, segundo pesquisas do Instagram. Campina Grande, Paraíba, já entrevistei gente daí. São Gonçalo, Rio de Janeiro, já entrevistei gente daí. Aqui a Arieta entrou. Vou dar uma chamada nela aqui. Vamos lá. Transmitir. Nada de abertura de igrejas ainda por aqui. Chamei. Dá um ok que a gente já. Oi, Tudo bem? Bom dia. tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui. Olha só que gostoso. Bem-vinda, Arieta. Obrigada, obrigada. Começou uma obra aí em cima hoje? Começou hoje, claro. Eu me arrumei, passei batom, aí a obra começou, ficou constrangedor. Se você quiser deixar na mesa assim, eu deixo na mesa, viu? Eu ponho assim o celular, fica até mais fácil. Tá, tá na Pronto. mesa. Aí se você quiser dar uma afastada, eu vou desligar daqui a pouco os comentários para a gente poder bater um papo. Antes de mais nada, obrigado por dedicar um tempo aqui. A nosso objetivo, a gente já teve aqui, passamos por 50 entrevistados. Só ajeita Hum, um pouquinho para a gente ouvir um pouquinho da sua testa. Tenta melhorar. Isso. Aí, eu ajudo o pessoal aqui que tá meio novato. A gente passou por 50 entrevistados e o nosso objetivo é trazer à memória o que nos dá esperança, conhecer a história do pessoal que está passando. Tem os atores, atrizes, tem pastores, tem pessoal, os empresários, humorista, o Marrom estava aqui. hum. Tem todo mundo passa por aqui e a gente faz. Obrigado, viu, Arieta? Imagina. Eu queria só que você desse um panorama, o que você estava planejando ou fazendo antes do COVID chegar e a gente entrar nesse caos. Então, eu tava nessa novela Amor de Mãe, da TV Globo, sabe? Novela Sim. das 9, que era já 10, né? Hoje em dia a novela das 9 é às 10. E tava fazendo a Leila, uma personagem bem difícil, assim, meio do mal. Você falando português, claro. E eu tava ali, a gente tava indo pro final da novela.
né? Daí a TV Globo suspendeu e a gente vai fazer a segunda fase, vai chamar de segunda fase da novela quando acabar. Acabar acho que não vai, né? Mas quando melhorar um pouco para a gente poder voltar a gravar nos estúdios lá da TV Globo. E qual que é a previsão? Tem alguma previsão ou não? Então, ninguém tem certeza de nada. Eu sei que a TV Globo tem feito várias reuniões lá, né, as pessoas tentando entrar num acordo de previsão. A última coisa que me chegou foi a pré-produção voltar em julho, final de julho, e talvez a gente começar a gravar o final da novela em agosto. Mas eu não tenho essa confirmação. É o que a última reunião foi isso, né? Então eu não sei se isso vai mudar ou não, mas a priori é isso que temos. E como é que, desculpa, já que você entrou assim, a gente vai por aí. É que eu já fiz tantas entrevistas que eu ponho o roteiro e depois eu vou um pouco, né? Ok. Aí uma outra pergunta, você, porque assim, agora engrenou a novela antiga, né? Pelo É, que eu vi. E aí a ideia é cortar ou eles fazerem um resuminho para. Eu então, porque são 2 anos de novela, geralmente, né? não, é quase um ano. Não dá nem um ano uma novela, troca, é? Não, não, é quase um ano. Hum. Eu fiz uma única novela na vida que passou disso, que foi O Rei do Gado, quando eu era jovem. Acho que você era criança. Não, a gente tá com a mesma idade, mas assim, lembro do Rei do Gado, sim. Mas qual Eu que era o fazia personagem? Eu não lembro o Ita. seu... Eu também, cara, não lembro de ninguém. É, Rei do Gado, quem que era o principal? O principal era o o Antônio Fagundes. Fagundes e o Raul Fagundes. Cortez. Isso E, é o único que eu lembro. os Berdinazzi lá, os Mezenga. Eu trabalhava diretamente com o Carlos Vereza, que era o senador Caxias, aquele núcleo de Brasília, do Sem Terra, que misturava entretenimento com reflexão. Era um núcleo interessante, assim. A novela era do Benedito Rui Barbosa, era inteligente, tinha uma função social, sabe? Não só entretenimento, assim. A Chiquita era um personagem muito carismático, muito bom, assim. Faz 23 anos. Então eu fiz o Rei do Gado, aí passou 23 anos, passaram esse tempo básico, e aí agora eu fui fazer Amor de Mãe e veio o Covid. Então acho que eu preciso desses tempos largos, assim, para fazer Você uma espera novela. 23 anos para voltar para uma Veio o novela Covid. horário nobre e o vem comigo. Mas é assim a vida. Eu fico Gente, impressionado como as novelas, não só novelas, mas assim, as novelas, elas têm um papel de enxergar a sociedade até o futuro. Tem umas coisas bizarras da década de 80 e 90 que falam muito do tempo de hoje, né? Você vê como é que é assim na área de política. visionário, né? Na área de político, bem amado, a gente vê assim a CBN fazendo voltando, pegando umas falas, fala igualzinho, mano, hoje. Eu É. acho que vocês que trabalham com arte têm esse privilégio de poder fazer parte um pouco de uma narrativa que pode acontecer mais forte ou fazer um espelho. Deixa eu voltar. Qual que é a lembrança mais gostosa que você tem da sua infância? Então, eu lembro, tem muita coisa, né? Mas eu lembro de uma questão muito simples, que em Botucatu, essa cidade existe, tá? Eu conheço. É bonito lá. Montanha, tem muita montanha, o clima é considerado a Suíça brasileira, porque tem um ar, bom, é verdade, porque tem um ar maravilhoso, enfim. E eu lembro, eu morava numa casa muito grande e eu tinha uma arara solta no muro. A minha casa parecia um zoológico, tinha cachorro, tinha, enfim. E aí essa arara, que chamava Catarina, ficava no muro solto, um muro grande assim dessa casa. E no muro tinha uma parte que era uma grade, um portão assim, e eu sou filha única, eu colocava meus brinquedinhos, bonecas assim, e uma cadeirinha, aquelas cadeirinhas de plástico assim, sabe? Que tem aqueles fiozinhos assim. E eu sentava ali e ficava brincando com os meus brinquedinhos, sozinha, e a arara ali em cima, e passavam pessoas. E não sei, é uma coisa muito singela isso, é quase nada, né? Mas me dá uma sensação de liberdade, assim, do simples, né? E não sei, a obra, ó, gente, em Não, homenagem, quase não né? dá para ouvir. Tá. Quase não dá para ouvir. Mas lá na tua casa eram quantos? Só eu, meu pai e minha mãe. Só você, seu pai e sua mãe. E a arara, o cachorro, o gato.
Boitucatu. Eu lembro uma paquerinha que eu tive, também na adolescência, em Boitucatu. Eu lembro disso, mas É, era. Botucatu tem muita gente bonita. Pode ser. E na adolescência, onde você se encontrou? Qual foi o lugar de segurança sua? Então, na adolescência eu fui para Bauru. Eu cresci em Bauru, eu fui para lá com os meus pais e, e é engraçado que assim, a segurança que eu sempre tive foi uma estrutura familiar muito forte. Minha mãe pecou até por excesso e não, eu digo assim, a segurança para mim é uma coisa, não é um lugar, não é algo concreto. Conforme eu fui crescendo, claro que como todo adolescente eu tinha meus desentendimentos especificamente com a minha mãe, mas eu tinha uma segurança, eu sinto segurança até hoje dessa estrutura familiar. Meus pais me deram uma base sempre de educação, de espiritual também, social, tinha uma questão de respeito. Eu tive, acho que eu posso dizer que eu tive uma educação rígida. E isso era ruim, mas no fundo foi bom. Eu era muito corrigida, assim, pela minha mãe. No fundo, isso era desagradável, mas me dava segurança, porque a vida não é muito fácil, né? A gente tem aflições na vida. E o tal do bom ânimo que a gente tem que ter, eu acho que a família ajuda muito. Acho que a estrutura familiar te ajuda a entender que você deve ter bom ânimo e que você tem que. Não é às vezes do teu jeito, né? Que você tem que se adequar, tem que ser flexível a algumas regras, algumas coisas, para você poder se adequar à sociedade. Tem uma hierarquia, né, que começa dentro da sua casa, eu acho, das suas relações próximas sociais. Então, isso foi minha. Eu entendo isso como segurança. Às Então, vezes a gente entende isso só depois que é pai ou mãe, porque é uma é, eterna dúvida o quão rígido nós devemos ser para o é, mundo não bater tão forte. Então é a gente que segura, que é, ajuda, ou a gente que castiga em vez do mundo. E o quanto a gente vai. Então, às vezes, eu acho que a gente aprende a ser misericordioso com os nossos pais depois que a gente é pai e mãe, né? Porque aí a sim. gente vê que, caramba, e a gente vê o tanto que é injusto a vida, que parece que a gente está dando muito mais. E o nosso filho, aí você já jogou no seu assim, ó, você não sabe o que foi a minha. Já, não, direto. Eu apanhava, eu falo pro meu filho direto que às vezes, ele é o melhor filho do mundo, claro, né? É o mais lindo, mas às vezes rola um castigo, uma coisa, e eu falo, você não sabe de nada. Eu já teria sido espancada se eu tivesse falado isso para mim. Eu ontem falei, quantas vezes o papai fala eu te amo por dia? Aí ele, 1.000, e aí ele fala um número que não existe, assim, 1.000, 10.000, 220.000. Aí eu falo, pois é, papai quase nunca ouviu o eu te amo do pai dele. Então Nossa, a gente apela, né? aproveita que o papai se expressa bem, te abraça, te beijo. Eu Porque a gente faço. vai vendo. E eu devo ter ouvido muito, mas não tanto quanto a gente faz, porque a gente É. vai espelhando, né? Já que você falou dos seus pais, qual foi a herança da alma que cada um deixou para você? Sim, você hoje tem isso por causa do seu pai, isso por causa da sua mãe. Então, a minha mãe é mais dura, assim. A minha mãe é maldito do homem que acredita no outro. Não, eu tô falando isso que minha mãe é, ela tem uma história de vida, assim, que para mim, o que mais fica é para a gente acreditar, conferindo, para você realmente ficar atento, dar o seu melhor, ficar prudente como uma serpente, sabe? Ela é desconfiada demais, assim. Isso é ruim, mas tem algo que eu tiro de bom, que é para eu sou muito romântica, sou muito poliana, eu eu gosto de acreditar e em tudo, em todos. Mas aí fica assim a minha mãe aqui, tipo, olha, presta atenção, né? Não vai falando, não vai se entregando, guarda a tua boca, né? Enfim. Então acho que é uma questão da prudência, a minha mãe, da Legal. perseverança, da prudência. E o meu pai, o nome do meu pai é Jesus. E eu brinco, e eu brinco que meu pai ele honra o nome que ele tem, que ele carrega, porque ele é pura
sabedoria, gentileza, bondade. Ele é misericordioso. Meu pai é um amor, assim. Eu brinco que eu queria muito ter puxado meu pai, mas acho que eu puxei minha mãe, que é mais agitada, mais ansiosa. Meu pai é maravilhoso, calmo, sabe? Zen, tranquilo. Então essa compaixão que ele tem, essa bondade, essa paz. Meu pai, ele é paz. Ele vive em paz, de verdade. É o que eu mais, acho que é o que eu mais busco, assim. Eu tenho esse sonho de viver em paz, de verdade. Todos, né? Enfim, meu pai consegue. Mas é muito, muito forte isso na gente, né? Na verdade, como diria Freud, a gente se apaixona pelo pai ou pela mãe, né? Então, Eu é interessante. E a gente se torna o pai ou a mãe que a gente tem mais conflito. Geralmente é assim. Então, tem que pedir a Deus para mudar esse negócio. ou não, é tão bom estar apaixonado. Eu, pelo menos, adoro ser apaixonado pela minha mãe, mas eu não tenho nada da minha mãe. E... Pois é. Mas a gente tenta procurar alguém igual a nossa mãe ou igual ao nosso pai. É muito doido esse negócio de psicologia e tudo mais, né? A gente vai. Agora, quem é a pessoa que mais te influenciou na espiritualidade? Que te trouxe para perto? Assim, geralmente com algum detalhe. Você falou um pouco do seu pai também, né? Pode ser. Mas se você quiser trazer um outro nome para representar uma pessoa que, às vezes, sentou com você e decidiu ler a Bíblia. Às vezes é um pequeno detalhe, você falou, mudou meu rumo aqui. Então, tem duas questões. Uma, que é a verdade, de novo, é meu pai. Porque o meu pai, eu não sei, desde criança, ele tem essa questão com Deus, com Jesus. E eu sempre fui meio rebelde, assim, eu achava um saco tudo isso. E o meu pai, assim, quando eu lembro das minhas amiguinhas de Bauru, e todas, quando faziam 15 anos, ganhavam uma festa ou não sei o que, vai para Disney, essas coisas bem burguesas, né? Aí, quando eu fiz 15 anos, eu ganhei uma Bíblia do meu pai. Foi o meu presente. Que tá do lado. Não é? Oh, ganha a Bíblia e a festa, né, gente? Não precisa ser. Senão se Só joga contra. E eu era bem rebelde. Só a Bíblia tá do lado da minha cama até hoje, toda desbeiçada, rasgada, grifada. Ela é branca e ela tem um zíper e as folhinhas assim são douradas, né? Bem douradas. Super bonita. Parece uma joia, né? Aí meu pai, eu abri e aí tem uma dedicatória falando: filhinha amada, aqui está tudo o que você precisa na vida, toda. Caramba! Eu nem consegui. Aqui está a Disney, as festas. E ele é tão legal, tão bondoso, quem conhece sabe, não dá para brigar com meu pai, não dá para você ficar bravo com ele, é impossível. Que eu falei, obrigada, né? E aí foi isso. Então, assim, são coisas, tem várias coisas significativas, assim, que ao longo da vida, que ele tem lá a marquinha dele, as coisas que ele escrevia, na prática, coisas da palavra que ele me ensinava na prática. Eu perguntava uma coisa para ele, às vezes ele não respondia, ele me fazia uma outra pergunta que era algo. Isso tudo, eu falei, mas que coisa! No fundo, estava me gerando, me plantando uma semente. Não, é lógico. A gente brinca aqui, a gente sabe a importância de alguém que conhece a palavra de Deus. Mas também a gente sabe a frustração de uma menina que vai fazer 15 anos e ganha um livro. Pode ser. Então, assim... Foi isso. E foi isso. É isso. Não teve festa, não teve nada. Enfim. Aí. E tem uma outra questão que é um amigo. Eu estava em cartaz com uma peça que chamava O Canto de Gregório. E ao mesmo tempo eu fazia o Canto de Gregório com Antunes Filho, no Centro de Pesquisa Teatral. Antunes Filho é um diretor de teatro que faleceu ano passado e que foi um grande tutor assim para mim, um mentor muito especial. Eu fiquei muitos anos lá com Antunes. E eu sempre fiz muito teatro. E aí eu estava em cartaz com 5 peças. A gente foi para um festival viajar aí, era uma companhia internacional, a gente viajava o mundo. Na época a gente estava aqui no Brasil mesmo, no Rio de Janeiro. E eu tirava muito sarro desse Pesutti, um amigo querido. Porque ele sempre foi um... É Caio Pesutti? É. Ah, conheço! Conhece? E o Caio... O Caio Pesutti, da Batista. Eu conheço ele.
o que eu fazia com ele, coitado? Porque ele sempre foi um louco, skatista, drogado, louco, maluco. E aí eu falei, pra cima de mim, aí ele foi, virou, porque Jesus, porque o Evangelho. Eu falei, mas esse cara agora ele enlouqueceu de vez. E eu comecei a tirar sarro dele. Não é tirar o sarro, eu enchia a paciência dele. Né? Ele chegava lá, Jesus, você quer, amém. E aí eu tive um piripaque no Rio de Janeiro uma vez, acho que foi estresse, porque eu fazia 5 peças ao mesmo tempo, era um negócio que chamava Festival Antunes Filho. E eu fiquei tão angustiada, tão desesperada com aquilo tudo, eu não sei, me deu alguma coisa, não sei, emocional, espiritual. Quando eu vi, a gente estava em cartaz lá, todo mundo hospedado no hotel. Eu corri perguntei na recepção qual era o quarto que ele estava, bati no cofre, falei, você pode falar, ora por mim? Tipo, ora por mim? E isso me marcou, e assim, sempre negando meu pai, né? Eu tive uma busca espiritual muito grande, sempre. Eu já fui tudo que você possa imaginar, de espírita a quase me converter ao judaísmo. Aliás, foi numa quase conversão ao judaísmo que eu entendi, que eu falei para os meus colegas judeus, eu falei, mas é óbvio que vocês acham que é quem o Messias? É óbvio que é Yeshua. Enfim, aí eu falei, ah, tá, então acho que eu sou uma judia messiânica, sei lá o que eu sou. E, enfim, voltando ao Caio, meu pai, o Caio, e aí foi isso, Mas sabe? aquele dia lá que ele orou, ele só orou, ele bateu um papo com você? Como é que foi aquela experiência? Foi tudo. E eu lembro que aquelas coisas infantis que a gente faz, né? Que ora e abre assim para ver onde cai, né? Ele fez isso e caiu no Salmo 91. E era realmente só um negócio desse tamanho de força para me acalmar naquele momento, sabe? E a gente conversou tudo e foi muito importante. Assim, eu sempre tive uma busca, um caminho que eu vou e volto, vou e volto. Aí, dessa época, isso que eu tô te falando, meu filho nem era nascido, então deve ter, sei lá, uns 15 anos, pelo menos. Agora, a sua profissão é difícil fazer parte de uma comunidade de fé. Como é que foi esse tempo aí de caminhada? Foi e é, às vezes, solitário, assim, é uma coisa que eu tenho uma luta, assim, que eu vejo que incomoda. Então, eu fico na minha, eu acho, assim, que eu não posso me envergonhar de ser quem eu sou, de acreditar no que eu acredito, mas eu sinto que ao meu redor tem uma coisa. O que eu fazia com o Caio, o que eu fazia com o Caio Pesucci, Sempre tem, né? e tem com pessoas que não têm intimidade comigo, então é uma coisa velada, assim. Mas você sabe, você tá falando aí, esses dias, eu também não vou falar nomes, né? Para não vale. Mas esses dias aí, uma amigona sua falou: Marcos, eu preciso que você vá orar com uma outra pessoa. Porque ela tá passando por uma dificuldade, uma doença, e a gente precisa ir. E aí ela passou, mas me pareceu algo meio assim: vai vir um pastor aqui, mas não deixa ninguém saber. E aí eu Pelo fui, amor de Deus. a gente bateu um papo muito. A pessoa, e é interessante, antes de orar, eu preciso tirar algumas dúvidas, assim. E a pessoa tem aquelas dúvidas assim normais do povo, mas que se você ler um pouco a Bíblia, você já tira essa dúvida, né? E foi interessante, tirou. Então tem isso. Eu acho que na tua profissão tem e eu entendo, porque parte da religião evangélica é muito estereotipada É, e não tem nada a ver, às vezes, a religião tem isso, né? Às vezes ela não tem nada a ver com o original, com a proposta do é o mestre. oposto até. Seja ela muçulmana, seja ela evangélica, seja ela espírita, o que for, às vezes não tem a ver com. Ela virou já uma transformação. E a evangélica tem uma boa parte que não tem nada a ver com Jesus. Então, assim, eu sinto que vocês sofrem uma pressão aí grande, né? Se vocês declararem uma fé Muito em Jesus, né? É difícil, não é? difícil. Sabe que a minha eu me sinto assim ignorante, acho que até é opcional,
em relação os grandes temas, né? Inclusive as religiões. Mas para mim o que eu gosto da questão de Jesus é que eu entendi que se eu tivesse que resumir em uma frase o que é Jesus, ele é amor e perdão antecipado já, né? Ele é amor e perdão. Então, isso já vai, já resume a falta de consciência que as pessoas têm hoje ao olhar para os ditos evangélicos. Porque tudo que vai contra amor e perdão não tem nada a ver com Jesus. O julgamento não tem nada a ver com Jesus. A acepção de pessoas não tem nada a ver com Jesus. Então, assim, eu acho que tem muitos evangélicos que estão loucos, que estão fazendo um monte de burrada, estão fazendo coisas que não tem nada a ver com Jesus. Então, assim, eu sou cristão, eu sou evangélico. Como assim? Né? Se você exclui alguém, se você julga alguém, se você não gosta de alguém porque ele não pensa como você. Então, assim, isso tudo me incomoda muito, porque as pessoas passam a ter raiva. Até eu já me peguei com raiva. De É. eu admito. Eu de olhar certas coisas que eu falo, mas tá vendo? Como é que a gente vai gostar deles? Deles sou eu. Como assim? Então, assim, a gente tem que, né, olhar para o que é a essência, o amor e o perdão. E viva com amor e perdão. Às vezes a gente tem que fazer isso dentro da nossa casa e já não consegue. Então, fica pianinho, seja humilde e tenta só ter amor e perdão no seu dia a dia. Só isso. É, Isso para eu mim é acho, eu acho que essa luta de santidade, amor e perdão, ela sempre foi. Jesus enfrentou isso. Os religiosos foram que deram mais problema para ele. E no é, Sermão do Monte ele vai falar: ó, não pode julgar. Se você olhar já com ódio, você já matou. Se você não ama os seus, só ama quem gosta de você ou que tem a mesma ideologia, os pagãos fazem isso. Nós devemos amar até os que nos fazem mal. Então, assim, eu, pelo menos, explodiu minha mente quando eu entendi o que é Cristo. Porque ele tem uma santidade, mas ele não ele só expõe, mas ele não impõe, que é uma não diferença. impõe nada. E ele impõe é o amor. Então é muito forte. Agora, É. você nessa redescoberta da sua fé, você já teve alguma crise de papel que você teve que interpretar e falar, ai meu Deus, você tem isso ou não? Sabe que eu tenho sempre isso. E aí eu não conto para ninguém, né? Nem para mim, porque eu falo, eu converso comigo, falarieta, né? Um artista não pode ter esse filtro, né? Um artista ele representa, ele vive as almas como elas são, sem julgamento, né? E é difícil, por exemplo, se eu for fazer amanhã o Hitler, eu tenho que amar para fazer bem. Eu tenho que entender a alma, eu tenho que fazer. Quem assistir eu fazendo o Hitler tem que gostar dele, tem que ter compaixão por ele. Como é que eu faço você ter compaixão pelo Hitler? Pelo menos tem que olhar e ver que a pessoa acredita que é o Hitler e acredita nas Sim, ideias, né? exatamente. Essa Então, é a questão. Eu é, que, tava, eu tava vendo no original Hipócritas, né? Da palavra hipocrisia é atuar. Atuar no palco, né? E aí eu tava dizendo, pois é, gente, isso não quer dizer que uma profissão. Quando você vai no teatro, você sabe que a pessoa está interpretando. Não é isso que Jesus condena. Jesus condena os religiosos que atuam claro. dizendo que é santo e não é. Mas sempre existe. Mas as histórias precisam ser contadas. E as histórias, eu acho, uma vez conversando com a Natália Laje, eu falei, a gente tem que, a gente tem que ver se vale a pena contar aquela história. Isso é uma coisa. Mas qual papel que você vai fazer na história não convém ao artista. Mas É, é se vai. difícil. E eu sei, e é difícil às vezes dizer um não, porque você fala assim, essa história eu acho que não vale a pena ser contada, ou essa história está trazendo. Eu não acho, minha vida, né? Mas o papel em si, você vai fazer o vilão, o mocinho, a mocinha, não convém ao artista, né? Ele tem que ver a obra. E eu acho que Exato, cabe uma maturidade nossa também de olhar e falar, não, a pessoa está fazendo parte de uma obra toda. com certeza. A personagem que eu faço na novela, ela é mais vilã que qualquer outra coisa, assim. Ela não é fofa, ela não é E nada. as pessoas confundem. Assim, às vezes fica assim, olha com raiva um pouco com você, mas não tá, você tá falando Xinga, assim, essa pessoa não tá olhando com raiva de mim, tá olhando é, com raiva do é. personagem. Está louca, aí vem falar de Jesus, olha o que ela faz.
Tem, acontece. Já Alguém acontece. tá. Eu não lembro que filme que era, que eles estavam falando é um filme que conta a história de uma primeira vez que foi passar, teve um cinema numa cidadezinha do interior, Ah, e aí o personagem principal morreu. E aí eles choram, não sei o quê, e a cidade fica encantada com o cinema, né? Aí ah. depois de um outro mês, você sabe esse filme? Um outro mês Não. vem um outro filme com o mesmo ator. E o ator é outra coisa. Eles quebram o cinema. É fantástico. Eles quebram o cinema porque eles falam: a gente chorou pela tua morte. Foi E você enganado. agora vem com outra. Você não é. Eu acho que ali revela tudo que a sétima arte passa no nosso coração. Porque realmente, cara, a gente faz vilões, né? Que nem são. Mas tem o bom ator faz a gente ter ódio dele É, quando ele é vilão. exato. É, eu recebo muitas mensagens falando, nossa, eu tô te odiando muito. Eu falo, obrigada. Mas é um elogio, né? Se a É, pessoa tá. Eu tô te odiando muito, falar, caramba, tô conseguindo fazer. Não é fácil. Você poderia falar uma das maiores lutas que você já teve? sim, quando meu filho nasceu, os cachorros chegaram. Quando meu filho nasceu, foi realmente muito felizes para mim, uma bênção. Só que teve um lado muito pesado, assim, que ele nasceu, eu me separei do pai dele. Então, foi totalmente, não sei o adjetivo, não sei a palavra, foi uma espécie de dor muito profunda para mim. Foi muito estranho, muito doloroso lidar com tudo isso. Porque, né, você casa, tem um filho, nasce, você separa. É um kit da loucura, né? É o kit. É tipo, Deus me ajuda. Né? E, mas aí eu acho que foi esse momento. É difícil. Assim, foi. E, e como é que você conseguiu sair disso? Sair desse fosso aí profundo? Então, eu já tinha um namoro intenso com Deus, com a vida espiritual, e Deus é tão bom que esse foi o momento mais pesado, assim, mais aparentemente insustentável, né? Mais impossível. E Deus é tão bom que foi também o melhor momento da minha vida em termos de intimidade com Deus. Foi onde ele realmente se revelou. Eu tinha experiências, ó, eu fico emocionada. Eu sei do que eu estou falando, é difícil teorizar. Mas eram pequenos e grandes milagres onde aos olhos do mundo parece que a gente é louco, né? Parece loucura, Mas mas a Bíblia já falou, é loucura para os homens. quem ouve falar aí é maluca. Mas assim, eu tinha experiências reais com Deus, de ele falar, de eu ouvir, eu sabia que ele estava presente, ele é presente. E aí eu comecei a entender que eu é que estava me fazendo presente, porque ele já é, né? Ele sempre está, ele sempre é. Aí você acende a sua consciência e entra na presença dele. A presença dele já é. Você que tem que ir atrás, bater. Então foi muito rico isso para mim, porque era eu, meu filho, recém-nascido, eu amamentei até 1 ano. Então era assim, era eu, meu filho e Deus. E uma experiência divina. A minha grande alegria com o nascimento do meu filho, além dele ter nascido, foi muito bonito a minha relação com ele sempre, de amor profundo, e veio junto esse amor de Deus. Ele era o cuidador Você, mesmo, meu você nasceu ajudador. também. Você Foi nasceu muito. também. Foi assim. Eu levei uma porrada e ganhei um presente que foi. Aí eu entendi o que é o Deus do impossível. O que é viver milagre. A cada manhã. Porque é como se eu acordasse morta. Aí eu renascia, ressuscitava a cada manhã mesmo. Eram coisas assim sobrenaturais que aconteceram comigo. E quando é que você teve a consciência do presente de 15 anos que era realmente um tesouro? Que você pegou assim e falou: caramba, isso aqui. Olha, eu fiquei tão bravo com meu pai, mas ele me deu tesouro. É, eu acho que foi também. Assim, eu saí de casa muito cedo.
Então, logo que tem uma ponte, assim, são dois momentos para essa resposta, para essa pergunta. Foi quando eu saí de casa, eu já fui fazer o rei, eu saí para fazer o Rei do Gado, praticamente. E eu tinha 17 anos. E aí a vida que não é fofinha, né? A vida tem seus intempéries. Eu já entendi que ali, nessa Bíblia branca e dourada, essa joia, tinha um material que eu ia precisar. Porque ali tem tudo, né? Tem desde como você conversar com o outro até grandes problemas. Ali tem tudo. É realmente um manual de como viver. E foi quando eu saí de casa e foi também, de novo, nesse momento do meu filho, que ele nasceu e concomitantemente eu me separei e tem um detalhe, além de eu ter me separado, eu sou de São Paulo. Ele nasceu aqui, eu morava aqui. Eu me separei do pai dele e fui morar no Rio de Janeiro, com esse bebê recém-nascido. Eu, o bebê e Deus, porque minha família é daqui, todo mundo daqui. Então, eu realmente estava sozinha, entre aspas, né? E eu Gente, nunca me senti tão ajudada e acolhida e não sozinha como quando esse momento. que gostoso, que bom, que bom. É, Agora, deixa eu fazer. Vamos começar um ping-pong e aí, se você quiser parar para comentar melhor, a gente vai fazer. tá. Eu queria que você falasse um filme ou uma cena de filme. Então, eu vou falar o Fanny Alexander, vai, do Bergman. É que é muito. Não, eu sei, é até covardia para vocês da área, é igual falar o melhor versículo para mim. Mas assim, Fanny por quê? Alexander. O que acontece no filme? Eu não assisti. Mas assim, qual é o plot do filme para mexer tanto com É, você? O que você acha que mexeu com você? assim, o Bergman os filmes dele eu gosto muito, é um cara que tem uma delicadeza na loucura humana, ele tem um jeito, para mim ele é um poeta daquilo que a gente tem medo, né? Da gente se achar descabido, louco. Eu acho ele um grande artista, então de cara eu já sou meio puxa-saco do Bergman, dos filmes dele. Fanny Alexander tem uma coisa, quando a gente escolhe ser artista, fazer teatro, você gosta do lúdico, você gosta da poesia, da arte, do sobrenatural no sentido artístico, assim, das coisas surrealistas, das coisas estranhas no sentido é tão abstrato para mim. Eu não sei, esse filme tem um conjunto, ele é lúdico, ele tem criança, ele tem o mundo dos brinquedos, ele tem o ser humano e a sua loucura, a sua crueldade. É um pouco de tudo que a gente só que com muita delicadeza, muita poesia, de uma maneira lúdica, que não assusta tanto. Eu acho que a arte tem um pouco isso de acalmar e amenizar aquilo que a gente acha mais agressivo, sabe? É. Não, mas eu vou dar uma procurada aqui e indicar depois que acabar a live aqui. A gente. É até legal. Vamos ver se está em algum streaming. Um refrão de uma música. Ele me ama. Quem que canta? Quem que canta? É a Lagoinha? Não. Você sabe que eu não sei quem é o dono da letra? Eu ouvi com muitas pessoas já também. Só para O quem tá. Juliano Juliano Som? Tom também, mas Será? não é dele. Tá. O pessoal aqui, geralmente, no comentário já corre, eles são Desculpa. rápidos. Mas para quem não sabe, para quem tá chegando, é um louvor que fala, que repete, ele me ama, ele me ama. É aquilo que você falou, que ele sempre nos amou. A questão é se a gente vai ter a consciência ou não do amor, da presença, da ajuda. Então, eu acho que é um pouco disso. Um livro que abriu sua mente. Ai. Bom, a Bíblia, né? Eu não li a Bíblia inteira. Eu fico, né? Mas sempre abre. Inclusive aquela coisa que a gente já sabe, né? A gente sempre vai ler uma coisa que já leu e fala, nossa, aí você entende uma outra coisa, enfim. Como todos os livros, mas esse tem algo diferente. Não, mas ali tem um bônus do Espírito Santo, que ele revela alguma coisa que a gente ainda não tinha visto. E ele sabe o que você precisa, então ele dá uma ajudada ali, né? Fica contextualizado. E tem também o Idiota, do Dostoiévski. Eu me identifico com esse livro. Você sabe que esse a gente vai fazer um podcast
na missão que eu tenho, a gente vai fazer um só sobre o idiota. De tão É? legal que é. É. Que A gente legal, eu quer. vou ver. Aliás, não, se quiser participar, vai ser legal. Quer? Tá, pode ser. A gente fica batendo papo por 1 hora sobre o livro. É muito legal. Mas o Tá. que você acha que nesse livro mexeu com você ali? Que você fala, caramba, pum. Sabe, tem uma coisa que tem nesse livro, que tem também no Cândido, do Voltaire, que é assim, a coisa do... Isso é interpretação minha, tá? Meu olhar sobre... Pode ser que nem esteja... Enfim. Que é assim, eu prefiro ser um idiota, sabe? Traduzindo para os tempos de hoje, da nossa vida, sabe o amor desinteressado, por exemplo? O amor desinteressado, né? A bondade. Será que tudo isso existe? Será que se um ser humano tem isso, então ele é um idiota? Não. Então acho que é a coisa da pureza, acho que é a coisa de ser um cara, um ser bondoso, um ser que acredita, é muito singelo isso para mim, é muito Ser pueril. um idiota. Faz É, assim, tá? Se esse é o. Se para eu ser amoroso, acreditar nas pessoas, e você taxar de idiota, que me chame de idiota. é, É quase isso, né? tem isso. Que é Eu um acho pouco o que a minha mãe faz comigo, tipo, fica atenta para você não ser idiota. é a eterna luta. Tem que eu É. devolver. Agora, um momento esportivo da sua vida, ou que você curtiu. Você pode ser um momento da TV também. Porque eu sou uma coitada. Se a Natália estiver vendo, ela que me arrasta para academia. Sabe que eu não vou falar uma coisa boa, mas eu lembro relativamente recente, aquele Brasil e Alemanha foi muito dramático aquilo para mim. Eu sempre gostei muito de futebol. Você torce para um time? Eu sou corintiana, sou uma loucura. Aí, ó. Aqui só entra corintiano. Ou outro estado, ou times de outro estado. Eu sou vai Corinthians. E aí, aquele Brasil e Alemanha, aquele 7-1 foi uma coisa. Eu comecei a chorar, eu tive uma síncope de choro, porque ali para mim tinha tanta coisa, inclusive emocional, espiritual envolvida, que eu falei, gente, o que está acontecendo? É como se parte de mim tivesse sendo perdida, assim, escorrendo pelo. Foi muito terrível aquilo para mim. E eu acho engraçado, não é a palavra, mas acho curioso como é que aquilo me afetou. Eu estava só eu e meu filho assistindo esse Brasil-Alemanha e ele me abraçou e me consolou. Ele era muito pequenininho. Hoje ele tem 11 anos. Mas eu fiquei muito mal. Acho que quase todos Não, os mas brasileiros. eu acho que foi um país que perdeu uma. Foi uma coisa. A gente, como país, eu tenho várias pessoas, não é só uma, não. Eu acho que eu já ouvi umas 5 pessoas falando, eu não acompanho mais futebol depois daquilo. Então eu acho que ali um país perdeu algo que não sei se vai voltar. Tinha a um ver com a nossa encanto. alma, né? Com a nossa personalidade. E pessoas como da nossa idade, eu e você, a gente pegou 94 e foi uma coisa maravilhosa a Copa do Mundo, que a gente já tinha um pouco de consciência e a gente ganhou, né? Eu percebi isso nessas revisões que a Globo faz. Aí 94 para mim voltou forte, eu na adolescência vendo aquele negócio. Então assim, para mim eu acho que foi aquilo. Você tem razão, é um momento que se quebrou uma ilusão, que a gente era o país do futebol. A gente tinha pelo menos isso. Mas assim, e faz parte, qualquer quebra de ilusão infantil faz parte de um crescimento de uma nação ou de uma pessoa. E eu acredito que o que a gente vive hoje ainda faz parte, de certa forma, dessa ruptura. Então, quando a gente quebra a ilusão, a gente pode cair numa revolta infantil, que eu acho que a gente está hoje, uma revolta como nação, querendo reinventar política. Não tem essa revolta. Mas eu espero em Deus que a gente chegue aos 18, 19 anos mais maduro. Eu acho que agora a gente está no 16 anos. Também acho. Bom,
uma nova paixão. Qual é um novo hobby, uma nova paixão que você descobriu nos últimos anos? Você sabe que eu sempre gostei de filme. Imagina, eu tenho videocassete com VHS, sabe? Eu fazia coleção, tenho aqui CD, enfim. Mas é vinil, tenho vitrola que toca, sou uma pessoa bem antiga, mas enfim. E uma coisa que é simples, mas que está fazendo parte assim, da minha vida, que me dá prazer e que é acessível, é ver muito filme, essas séries, esses canais todos de, né, de Amazon, Netflix, blá, blá. Eu falo assim porque há uns anos atrás eu não tinha nem televisão. Então, eu via filme lá no CPT, que tem a videoteca do Antunes, eu sempre fui toda estranha. E aí, essa coisa de ver pelo menos um filme todo dia, às vezes é mais que um, é uma coisa que, não sei, é uma espécie de paixão, de prazer Como tranquilo. é que, então, tirando isso, como é que você está passando os seus dias na pandemia? Então, eu já tive assim algumas crises de choro profundas por causa do Schopenhauer explica, né? Sei lá, a dor do mundo, sabe? Eu tenho muito isso dessas, sou meio esponja assim, eu evito ver televisão, ver notícia, ver jornal, porque me faz realmente muito mal. Eu prefiro ouvir, eu ouço muito rádio. Eu tenho um radinho do lado da minha cama e eu ouço rádio, a cultura, eu gosto de ouvir, eu tenho que saber, E, né? e você ouve rádio para dormir? Minha mãe ouve rádio para dormir. Eu tô sempre com a música ligada. O rádio quase nunca é desligado. É uma loucura. Às vezes meu filho fala, desliga o rádio, tá lá no quarto o rádio. Eu falo, deixa ele ligar. Ele tá falando, tem companhia. Tem alguém. Então, assim, eu sei o que tá acontecendo, mas eu não gosto de ver. Eu não gosto da imagem das valas, dos caixões empilhados, dos corpos na rua. Nossa, eu para apagar isso agora, vou amar a vida. Então, eu estudo tentando te responder. Por um lado, existe uma dor na minha alma, muito, no meu espírito, muito profunda do mundo estar como ele está, de saber o que essas pessoas, essas famílias estão passando, mais de 1.000 pessoas por dia. Essas pessoas eram pessoas que gostavam de espaguete, pessoas que faziam live, pessoas que eram tua mãe, tua prima, pessoas, né? Não são números. Isso me afeta profundamente. Aí eu tento fazer uma coisa não, não hipócrita, mas que não é fingir que não está acontecendo nada, mas eu crio sim uma realidade paralela. Eu acho que é uma bênção e um privilégio poder ter uma fé em Deus. Eu acho que é um privilégio ter essa fé em Deus nesse momento, porque senão você cai em depressão profunda. Então eu me agarro nessa fé em Deus e me agarro no que eu tenho coisas que, graças a Deus, eu posso usar, como ver filme, como descer aqui no meu prédio, pode descer para tomar sol, tem um espaço bonito lá com árvore, com céu azul. Então, assim, graças a Deus que eu tenho essas coisas simples, mas que eu posso fazer, que eu tenho acesso, porque tem gente que não tem, né? Isso, eu falo, fique em casa. Daí você sai na rua, tem um monte de mendigo na rua. Qual casa? Qual casa que eles vão ficar em casa? E aí eu levo porrada quando eu vejo isso, porque eu não lido bem com isso. E então eu fico nesse eletrocardiograma de ficar equilibrada, de ficar bem, de tentar entregar para a justiça divina, que eu acredito que ela existe, ela está vendo. E eu brinco com os amigos ateus que eu falo, olha, eu sei que você não acredita em Deus e agora está mais difícil ainda, mas ele acredita em você, ele existe. Eu sei que não parece, mas ele existe. Tem o porquê, com certeza tem um pra quê disso tudo. Assim como no pior momento da minha vida, foi o melhor momento da minha vida, onde ele se revelou. Então, eu tenho Jó, né? É Jó, né? Então, eu acho que a gente está num momento Jó, profundo. E eu espero e peço a Deus que a gente consiga marchar com coragem e com esperança, porque é só isso que tem para fazer. Não dá para se agarrar a nada. Se você não fosse morar no Brasil, aonde você moraria? Então, eu já tentei definir isso para mim algumas vezes. Eu senti muita vontade de morar no Japão uma época. Eu estive lá 1 mês e meio por um trabalho com o Antunes, filho. E não sei de onde que. Como é que eu posso me
Japão é maravilhoso. É muito legal. É É, bom. É uma líder mulher na história. olha só. Nossa, que pergunta difícil. Sabe que eu vi recentemente um documentário sobre Emily, um sobrenome difícil, uma inglesa, que ela trouxe, na verdade, ela foi uma grande revolucionária, a Emily Hathaway, sei lá, desculpa aí a ignorância, mas eu sei que me chamou muito a atenção, eu não sabia profundamente sobre isso, e a história toda a ramificação toda do feminismo, das líderes, das mulheres poderem votar, tudo isso começou na Inglaterra com essa Emily. E eu fiquei muito tocada, porque ela começou aos 13, 14 anos com essa luta, e ela ia pra rua fazer revolução, jogava pedra na cara. Não que eu ache isso super legal, mas assim, ela precisou fazer isso, porque ela nunca era ouvida pelos parlamentares. E eu achei isso muito forte, muito tocante, porque ela ficou idosa lutando por isso. Ela morreu lutando por isso. Depois que ela morreu, graças a isso, as mulheres conseguiram, por exemplo, votar, né? Entre outras coisas. Mas a raiz de tudo foi ali, com essa inglesa, com essa Emily. Foi muito tocante, assim, ver. Eu já ouvi falar. Eu li sobre o feminismo nos Estados Unidos, mas E na Inglaterra, não. o feminismo nos Estados Unidos, ele também ele nasceu, digamos assim, por causa dessa mulher na Sim, Inglaterra. sim, sim. O direito ao voto era a grande questão aqui, né? Tudo E, na verdade, é o começou direito ali. de ser ouvida, né? É de ser É, respeitada como indivíduo. Não é nem... O voto é só um ponto de toda a crise, que a gente ainda não superou. Que a gente não superou ainda, tem né? uma coisa, tem uma coisa bonita que eu lembrei, assim, essa Emily, ela negociou com o governo da Inglaterra quando veio a guerra. Ela falou: tudo bem, nós, as mulheres, a gente vai ajudar, a gente vai trabalhar, até para mostrar que a gente pode trabalhar no trabalho que o homem faz, a gente vai ajudar, né? Só que o meu acordo é, quando a gente terminar, quando passar isso, acabar a guerra, a gente vai voltar. E ela conseguiu, foi um acordo. As mulheres só começaram a votar na Inglaterra porque ela se predispôs com as revolucionárias dela lá a trabalhar na guerra para a Inglaterra. Uma comida que você fala, essa daí não tem como. Pão. Eu amo pão. Você também virou moda. Você entrou na modinha de ficar fazendo pão em casa ou não? Que nada, eu vou na padaria. Tem uma turma aí que tá. Tem uma turma que tá fazendo pão em casa, mas Manda Tem, para mim o pão para eu provar. Eu sou sommelier de pão. não, tem, tem um Eu Instagram amo. chamado Perrengue, eu esqueci agora, alguma coisa de perrengue de viagem, eles estão fazendo expectativa versus realidade. É terrível. Nossa. O pessoal que tá fazendo pão. Eu também vou comprar na padaria. Meu primo escreveu aí pão de queijo do meu pai, a chipa, pão com manteiga, pão com azeite, pão com pão. Eu amo pão. Pão é bom demais. Pão é bom. Como é que a política deveria ser? Justa, né? Justa. E como é que os políticos deveriam ser? Eu sei, eu tenho até vergonha de responder isso, mas eu vou falar só uma palavra: honestos. Como fazer isso, né? Vai e vem, eu começo, eu elejo alguém para acreditar, né? Para eu ser a idiota. Aí eu falo: esse aqui vai, esse cara aí tem, ó que louco que ele é, parece que ele vai mudar, né? Parece que ele vai conseguir consertar alguma coisa. Só que realmente só Deus, né? Acho que só quando Deus decidir que vai transformar essa questão política, só um milagre. Eu tô falando isso. Mas a Bíblia revela isso, que todos nós pecamos, estamos aprofundados no nosso pecado, na nossa corrupção, e a gente se tornou inimigo de Deus. E se não é um milagre dele nos alcançar, não vai ter. Então é isso. Eu acho que a gente, por natureza, é idólatra. Então a gente quer acreditar numa pessoa ou no sistema, que é pior ainda. A gente acredita um salvador qualquer, né? Ou no sistema. Se for de esquerda, se for de direita, se for de centro, a gente quer acreditar que vai ter uma fórmula
mágica. Ontem eu estava conversando com um amigo sobre isso. Não existe fórmulas mágicas, existe um Deus. E aí, que mesmo a pessoa de Deus vai cair de vez em quando. É normal as pessoas vacilarem. Eu acho que é isso mesmo. A política devia ser honesta, pelo menos no sentido de que eu não sou honesto. Bem, eu não sou perfeito. Eu acho que é por aí. Seria um bom começo para pensar. No dia, agora é uma perguntinha mais chatinha. No dia do seu velório, como é que você quer ser lembrada? Eu quero que deem muita risada. Eu sou tão dramática que eu já falei com meu filho, que tem 11 anos. Falei, filho, é o seguinte: o normal é a mamãe antes, né? Em nome de Jesus vai ser assim. Você não me venha. É pra rir, lembrar de coisa legal, bota uma música. Mas é difícil. Você sabe que nessas lives que eu tô fazendo, já me convidaram para beber e dar escândalo, para fazer. Tudo bem. Eu não quero tristeza. Não enche o saco. Não tem como. Não, e mas me sabe que alguém bem, chegou e falou... Eu estava entrevistando o Capelete, que é um cara que um trabalho muito bonito com os travestis em São Paulo. E o Capelete falou, não, já estou gravando um vídeo, não vou deixar ninguém ver e vai passar na hora. Vai ser eu que vou falar. Eu falei, caraca, mano, morre e vai embora. Vou copiar isso. Mas é um pouco... Não fica aí, não. Quando você morrer, a gente não quer ficar... Já pensou ouvir a pessoa falando, gente, tô bem. Tô bem. Eu vou estar melhor que quem ficou aqui, gente. Eu espero, né, que eu suba. Não, é verdade, é verdade. Bom, estamos chegando no final e eu quero agradecer. E live boa vai rápido. Você vê como é que foi rápido. Foi rápido. Eu quero agradecer muito. Eu tenho mais uma pergunta. Calma que a gente dá aquela parada para respirar. E a última pergunta, que mais ou menos você respondeu, mas a gente gosta de perguntar de novo. Primeiro eu quero agradecer, falar para todo mundo que está assistindo, que gostou, pode marcar, pode fazer aquele... fazer o print e colocar no Stories, escrever alguma frase. E vai estar salvo aqui no YouTube, no Facebook, tudo quanto é lugar. Você acha esse bate-papo. E obrigado, querida. Obrigado mesmo e que você volte logo às telas e faça uma ótima vilã, que a gente te odeie muito. Amém. A última pergunta é: quem é Jesus para você? O que representa, talvez? E se ele pudesse, se ele entrasse aí na tua casa e ele tivesse pouco tempo, fala assim, minha querida, eu vou ficar pouco tempo. Como é que seria a sua reação? O que você falaria para ele? Bom, Jesus para mim é amor e perdão. Parece algo decorado, né, quando eu respondo, mas é porque não é só decorado, eu sei que é isso. E eu tento aplicar isso na minha vida. Eu não consigo ainda, mas é um sonho, uma meta, assim, no meu dia a dia, com qualquer um, na vida, no mundo, enfim. E se Jesus aparecesse aqui agora, eu acho que eu ia chorar muito de emoção. Acho que a gente não consegue ver, né? Porque é tanta luz. Mas eu ia pedir para ele dar um jeito de eu dar um abraço, assim. Porque o abraço dele é curador, né? E eu acho que é tão forte a cura que ela vai alcançar ao redor, né? O seu mundo. E eu queria que esse abraço se estendesse metaforicamente à humanidade inteira. Porque mesmo quando a gente fica chateado ou com raiva, às vezes, no fundo, a gente tem amor dentro da gente. A gente ama a humanidade inteira. Os amigos, os inimigos, tudo somos nós, né? É tudo parte de Deus, criação dele. Então eu tenho essa visão quase ridícula, assim, de poliana, né? Que o amor, né, é o que realmente existe, é o sentimento mais nobre que a gente tem, é o que é Deus, é o que é Jesus. E acho que o mais forte para a gente nesse momento, além do amor, é o perdão. De se perdoar o próximo, se amar o próximo, porque às vezes a gente nem se ama, né? A gente não consegue nem se perdoar, como é que você vai perdoar quem? Vai amar quem? Não é fácil, não. Mas eu vou convidar Jesus para comer um pão comigo, um pão com manteiga, um cafezinho. E foi o que aconteceu. Olha, você está falando isso, quando Pedro negou Jesus e Jesus volta da ressurreição, ele pula no mar, porque ele não dá conta de esperar o barco voltar até a praia, ele pula para abraçar Jesus. Olha. E adivinha o que Jesus convida ele depois do abraço? O pão? Pão e vinho. Pão e vinho, tem coisa melhor?
Eu É acredito que muito bom. todos nós, depois dessa vida, vamos dar um pulo no Com mar, cer- abraçar Jesus e comer pão e vinho. com Temos 10 certeza. segundos. Que todos vocês que estão aí assistindo a gente sintam abraçados por Jesus. Deus Amém. abençoe. Amém. Obrigado, Amém. querida. Deus abençoe. Beijo.